E sobre essas manifestações de ontem, a gente conversa agora ao vivo pela internet com o professor de Ciências Políticas da PUC de São Paulo, Pedro Arruda. Boa noite, professor Pedro. Muito obrigado. Olá, boa noite. Professor, uma das principais perguntas que as pessoas estão se fazendo nesse momento é a seguinte: se essas manifestações de ontem que tomaram conta do Brasil inteiro têm poder de alguma influência para a decisão que a Câmara deve tomar, a princípio a Câmara, a respeito do impeachment da presidente Dilma. Esse é um dos muitos elementos que vão definir o jogo político nas próximas semanas. De fato, essa manifestação indica a perda da popularidade da presidente Dilma, uma mudança na correlação de forças entre governo e oposição, né, com enfraquecimento do governo e fortalecimento daqueles que pedem a saída da presidente Dilma, mas também é importante levar em consideração que tem outros fatores, né? Uma grande parcela da sociedade continua apoiando a presidente Dilma, né? Nessa próxima sexta-feira, dia 18, estão convocadas algumas manifestações contra o impeachment, né? Não necessariamente a favor do governo federal. Mas é um termômetro, então, da situação política do momento. E isso muda a cada semana no Brasil. Aconteceram muitas manifestações também, tão grandes quanto essa de ontem, no começo do ano passado, e já no final do ano passado, essas manifestações perderam fôlego, teve um número muito abaixo daquele esperado pelos organizadores. Essa manifestação, essa última, do dia 13, aconteceu justamente no momento em que foram realizadas algumas conduções coercitivas do Lula, de algumas pessoas próximas a ele, familiares e funcionários do Instituto Lula, e também agora o pedido de prisão preventiva feita pelo Ministério Público de São Paulo. E aliado, né, com justamente essas enxurradas de acusações que aconteceram nas próximas semanas. Sim. Mas é importante também pensar que os indícios que poderiam autorizar a prisão do presidente são muito frágeis. Muitos juristas criticaram a condução coercitiva, alegando que houve um abuso, porque a medida não tem respaldo nas leis, no Código de Processo Penal brasileiro. Um ministro do STF, como Marco Aurélio de Mello, criticou duramente, né, a conduta dos membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato também. Então, uma grande parte da opinião pública começa a perceber que realmente há um certo exagero nisso daí, né? Porque é importante respeitar alguns princípios, como da presunção da inocência, do devido processo legal e do Estado de Direito, né? Então, tem muita coisa ainda para ser investigada, inclusive dessas pessoas que convocaram a manifestação. Então, alguns líderes do PSDB foram hostilizados, como Aécio Neves e também o governador Geraldo Alckmin. Porque tem pessoas também da oposição que estão envolvidas em muitas denúncias de corrupção. Claro. Então, agora, professor, é evidente que agora a oposição ganha um fôlego, né, para avançar com esse processo de impeachment, e o governo federal, a presidente Dilma, se coloca numa posição defensiva. Mas é importante aguardar os desdobramentos nos próximos dias, enfim, para ver se a presidente vai conseguir manter a base de sustentação aliada que parlamentar, tem uma complicação a mais aí. reação das pessoas que apoiam o governo. Claro. Agora, professor, e da parte do governo, num momento como esse, como você mesmo citou, né, as investigações da Lava Jato, atingindo pessoas próximas ao ex-presidente Lula, ao próprio PT, aí a gente tem essa condição aí do PMDB abrindo esse prazo para, quem sabe, deixar a base aliada do governo, a situação se torna mais complicada para a governabilidade da presidente Dilma Rousseff. O que o governo conseguiria fazer nesse momento caótico? Tem alguma coisa que dá para fazer para resolver esse problema todo? Em primeiro, garantir o apoio do PMDB. O PMDB está praticamente dividido, né? Tem um grupo liderado pelo líder da bancada na Câmara dos Deputados, o Leonardo Pisciani, que apoia o governo. A presidente Dilma. E, de outro lado, um grupo, né, cujo principal expoente é o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que defende a saída do governo. Então, o PMDB funciona como esse fiel da balança, e uma mudança, enfim, no setor majoritário do PMDB pode definir o rumo de tudo isso daí. Dificilmente a gente tem, por exemplo, no campo da economia, uma saída a curto prazo, com a questão da pressão inflacionária, do aumento
do desemprego e também da contração da economia brasileira, já que se trata de uma crise econômica e também de uma crise política, né? Mas alguns dentro do governo e do Partido dos Trabalhadores, porque são duas coisas diferentes, né? Claro. Mas muitos defendem a entrada do Lula no governo, ocupando um ministério como a Casa Civil, por exemplo, para desempenhar o papel de articulador político do governo. E conseguir E aí, trazer nesse de caso, volta um o apoio para o Lula, governo Dilma. exato. O Sim. Lula tem mais prestígio e principalmente mais habilidade do que a presidente Dilma, né? Então, ele é mais hábil para negociar alianças, enfim, poderia, né, convencer, por exemplo, o Renan Calheiros a não desembarcar do governo. Então, seria uma Sim, tentativa por isso até que que na semana alguns consideram que passada pode o ser bem ex-presidente já sucedida. esteve em reunião com o PMDB, com os senadores do PMDB, para tentar garantir esse apoio, que o PMDB não fuja do barco. Eu agradeço muito a presença aqui do professor Pedro Arruda. Muito obrigado, professor. A gente volta a falar contigo numa outra oportunidade. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, e a gente continua falando sobre esse assunto das manifestações, agora aqui dentro do estúdio com o professor Carlos Eduardo Reis. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente aqui no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite. Professor, a gente viu nesses protestos uma coisa que se repetiu, já havia acontecido em outros também, que é uma presença bastante forte de famílias inteiras, né? Inclusive crianças, adolescentes. Na nossa matéria aqui, a gente esteve lá ontem na Paulista para acompanhar essa movimentação toda. Vimos ali vários adolescentes, até conversamos com alguns deles, e o que a gente percebe é que eles não sabem muito bem, às vezes, o que está acontecendo. Estão ali junto com os pais, são levados pelos pais, pela família, mas não sabem muito bem o que está acontecendo. Como é que você avalia, você como educador, como na área de educação e filósofo também, como é que você avalia a presença, a participação dessas crianças e adolescentes em protestos, em um ato cívico e democrático como esses que a gente tem acompanhado? Bem, algumas coisas são importantes ser analisadas, não é? A primeira que é o próprio fato deste momento em que vivemos, aonde ganha-se força todo este apelo social por mudanças contra a corrupção e tudo aquilo que afeta diretamente a vida de todos os cidadãos. E claro que isso passa a ser um assunto de família, Sim. passa a ser algo onde as famílias, né, nos seus momentos, estão conversando, estão dialogando e, obviamente, as crianças acabam tendo a responsabilidade também, vamos dizer assim, né? Eles são incluídos dentro dessa conversa. De acompanhar essa discussão. De acompanhar e até mesmo, de certa forma, de reproduzir aquele discurso que é feito pelos adultos, não é? Este é um primeiro olhar, não é? O segundo olhar é quando olhamos no fato da criança como instrumento dentro dessas manifestações ou de qualquer outro movimento. Como instrumento, você diz, então sendo usado. Estão sendo usados, sim, estão ali exatamente sem saber o porquê estão, porque estão simplesmente reproduzindo uma ideia que de repente não é formada por ela, mas é formada por um adulto. Claro que a criança, de repente, ela encara toda aquela movimentação muito mais, de repente, como algo festivo, algo alegre, do que propriamente a consciência de que algo precisa mudar e na qual ela faz parte desse discurso de mudança e na qual ela precisa assumir uma atitude política para a mudança, não é? Então, particularmente, eu vejo assim, é importante que os pais dialoguem, que os pais permitam às crianças também o desenvolvimento de um senso crítico. Claro. Olha, a gente está perguntando hoje para os telespectadores, professor, sobre essas manifestações todas, a opinião do telespectador a respeito desse assunto. Tem gente já participando por aqui, você pode participar também, enviar para cá a sua opinião sobre esse assunto que a gente está falando aí das manifestações, sua opinião a respeito disso. Agora, voltando a falar sobre as manifestações aqui, a gente tem acompanhado, professor, que pelo menos é o que analistas políticos têm dito, né, sobre uma possibilidade de melhora do brasileiro em relação à democracia, em relação a saber quais são seus direitos, seus deveres, uma busca maior pelo interesse político. Você percebe isso também? Ou essas manifestações te dão a entender que esse amadurecimento político esteja acontecendo? Eu acredito que o Brasil já passou em vários momentos por situações que envolviam toda a sociedade num debate político ou em movimentos
que clamavam por alguma coisa. Nós tivemos aí, durante o período do governo militar, nós tivemos o próprio Fora Collor e agora, novamente, o Fora Dilma. E a grande questão é, dentro deste processo, o que realmente mudou em relação ao amadurecimento? De repente, a mídia divulga, os meios de comunicação afirmam ser o maior caso de corrupção da história do Brasil. De repente, dentre aqueles que estão sendo investigados, talvez sim. Não é? Agora, nesse processo, como nós, cidadãos, fizemos a nossa parte? Então, eu acredito que agora é hora de nós também olharmos e pensarmos nisso. Tá, estamos clamando por uma mudança. Agora, nós estamos aí às vésperas de um ano eleitoral, um ano decisivo, e aonde, de certa forma, a política é mais próxima, ela é mais próxima do cidadão. Não é? O que me motiva a votar num candidato X ou candidato Y? Então, agora é a hora de nós pensarmos. Política não é futebol, na qual você torce por um time, o outro torce para outro. Nós estamos falando de algo que deve ser pensado com muita seriedade, porque influencia a vida de todos nós. A vida de todo mundo, claro.